Olá pessoal, tudo bem? Um dos livros de maior sucesso do Chico Xavier foi e ainda é Nosso Lar. O livro foi publicado em 1944. O mundo vivia ainda sobre a Segunda Grande Guerra e o tema da morte se fazia muito presente. Chico Xavier vai narrar a trajetória espiritual do médico André Luiz do outro mundo. Esse médico, o médico André Luiz, morre e vai para o outro mundo. E essa sua epopeia no outro mundo será narrada pelo Chico Xavier. O livro, claro, foi escrito pelas mãos do Chico Xavier, mas quem lhe ditou a obra foi o espírito do próprio André Luiz. Quem foi André Luiz? André Luiz foi Oswaldo Cruz, ou será que André Luiz foi Carlos Chagas, ou algum outro médico conhecido que viveu ali na virada do século XIX para o século XX. Ninguém sabe quem foi, na verdade, André Luiz. Bom, o Nosso Lar é uma colônia espiritual que vai receber os espíritos depois da morte. Mas não é tão simples assim. O sujeito, quando morre, se ele estiver em débito kármico, se ele for um sujeito da pá virada aqui na vida nossa, se ele não foi uma pessoa legal, não foi uma pessoa bacana, ele vai passar primeiro pelo umbral. E o que é umbral? Umbral também é uma das invenções do Chico Xavier. Ninguém nunca havia falado de umbral. Umbral será criado pelo Chico Xavier neste livro. Umbral seria um misto do purgatório e do inferno católico. O sujeito, então, que tinha sido um sujeito aqui da pá virada aqui na Terra, vai lá para o umbral e vai ficar lá o tempo que for necessário, uns mais, outros menos, até que ele evolua espiritualmente para sair do umbral. E lá ele vai sofrer bastante. Mas tem que passar aquele período lá, porque o sofrimento é para o bem. Depois que sair do umbral, aí sim ele vai lá para a colônia espiritual Nosso Lar, onde a vida lá é bem mais tranquila. O Nosso Lar é algo semelhante a um misto do purgatório com o céu, mas com pinceladas muito grandes do céu. Bom, o André Luiz morre, vai para o umbral e depois para o Nosso Lar. E como que nasceu o Nosso Lar? Quem construiu o Nosso Lar? Quem construiu o Nosso Lar foram os portugueses desencarnados no século XVI. Legal, né? Enquanto os portugueses de carne e osso estavam colonizando o Brasil terreno, os portugueses que aqui morriam estavam colonizando o outro mundo, lá a colônia Nosso Lar. Eles estavam formando uma outra cidade, uma outra localidade. Colonização aqui na Terra, pelos portugueses vivos, e colonização lá no outro mundo, pelos portugueses desencarnados. E a cidade do Nosso Lar vai crescer tremendamente e vai se transformar numa grande megalópole. Vai se transformar numa megalópole com milhões de espíritos. Mas esses espíritos são muito interessantes. Eles comem, eles bebem, eles dormem, eles vão ao cinema, eles vão ao teatro. Lá em Nosso Lar tem jardins, tem animais domésticos, tem pássaros, tem pomares. A vida lá em Nosso Lar é fantástica. Lá em Nosso Lar também há o Aerobus, é um ônibus voador. Esse ônibus ele anda a 5 metros do solo
e vai parando de 3 em 3 quilômetros para os espíritos, muito comportadamente, tomarem o seu lugar. O aerobus é veloz, ele é muito confortável e ele é também ecologicamente compatível, porque ele não utiliza gasolina, não utiliza álcool, não utiliza nada disso. Ele utiliza a energia solar. A vida lá em nosso lar é regida por 6 ministérios. É uma vida burocratizada, hierarquizada e muito autoritária. Esses 6 ministérios controlam a vida de todo mundo. Tem então chefes de departamento, chefes de seção. A vida do sujeito lá em nosso lar, a meu ver, é um inferno. Porque toda essa burocracia trabalha para perturbar o sujeito contra o sujeito. O sujeito tem que ser perfeito todas as horas do dia. O indivíduo tem que fazer o bem toda hora do dia e da noite. Não há um momento de folga. Não há nada mais anti-humano, não há nada mais contrário à natureza humana, a meu ver, do que a vida lá em nosso lar. Há uma ideia que o Chico Xavier passa de uma grande materialidade. Os espíritos comem, os espíritos bebem, os espíritos descansam, os espíritos dormem, né? Os espíritos vão ter prazer em ver um filme, em ver uma peça teatral, em ouvir uma palestra. Há, portanto, uma intensa corporalidade no outro mundo. Isso lembra muito o outro mundo de um místico sueco chamado Emanuel Swedenborg. Nós temos um vídeo dele aqui no canal, depois vocês assistam. É um místico que viveu na transição do século XVII para o século XVIII, místico sueco, e ele descreve esse outro mundo que o Jorge Luiz Borges aponta como um mundo de grande presença do corpóreo. É muito engraçado porque são espíritos, mas que reforçam e vivem intensamente as sensações corporais. É como se esse outro mundo criado pela invenção lá do Chico Xavier, esse outro mundo é que realmente desfrutasse da verdade verdadeira, fosse o mundo real, que este mundo aqui é o mundo das sombras, é o mundo falso, é o mundo do rascunho, que o mundo verdadeiro, original, é o outro mundo. É muito interessante que essa ideia foi comprada nos últimos anos pelos livros e filmes de ficção científica, e isso provocou forte impacto na cabeça de muitas pessoas. A pílula azul, a pílula azul e a pílula vermelha, Matrix, sair da Matrix, né? Então essa mesma ideia foi vendida agora pela ficção científica, causando fortíssimo impacto na cabeça de alguns ateus que se sentiram tocados por essa possível vida em outro lugar, uma vida marcada principalmente pela utopia. O Chico Xavier, para escrever Nosso Lar, ele foi profundamente marcado pela Era Vargas. Ele foi um entusiasmado pelo Getúlio Vargas, pelo ditador Getúlio Vargas. Então essa sociedade que o Chico Xavier cria em Nosso Lar, essa sociedade que rege a vida do sujeito em nosso lar, é uma vida do Estado Novo, do Estado autoritário, hierarquizado, burocratizado do Getúlio Vargas. O sujeito lá não vai ter um momento de sossego, vão querer que ele faça o bem 24 horas por dia. O sujeito tem que ser um funcionário público exemplar, não 6 horas ou 8 horas, mas 24 horas por dia. Há dezenas de pessoas, ministros, subministros, vice-ministros, chefe de departamento, chefe de seção, um monte de burocratas tomando conta, exigindo essa eficiência.
Os diálogos em nosso lar são longos, são diálogos ingênuos, edificantes. Os termos usados são termos empolados, termos arcaicos, um excesso do uso dos adjetivos, há um excesso do kitsch, do mau gosto, do cafona. Toda essa linguagem, toda essa estética, tanto do livro quanto do filme, são muito pobres. São muito pobres e estão muito distantes da complexidade humana.